Esse é o Moaicast. Olá pessoal, sou o Paulo Dornelles, responsável pela Moai aqui em Goiânia, e nós estamos no Moaicast, o podcast que conecta líderes e constrói pontes. Fala pessoal, aqui é Humberto Spenceri, sempre em busca da estratégia por trás de toda grande história. Hoje nós estamos aqui com uma dos grandes encontros que eu tive na vida, Paulo. Aproveitar a oportunidade de fazer um reconhecimento público aqui. Tem uma frase de Vinícius Moraes que eu gosto demais, que ele diz que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E o Cid é de fato um grande encontro que eu tive, uma grande amizade, uma pessoa que eu sei que... Sabe aquela pessoa que você pega o telefone e fala assim, puta, tem um cara que vai resolver isso aqui pra mim. Eu sei. É o Cid. Ele, qualquer hora que você chama ele tá disposto a te entregar e te dar um feedback, te ajudar, te pensar junto, ser parceiro. Cara... É recíproco, viu, amigo? Muito obrigado por tudo que você já fez por mim, Cid. De verdade. De verdade. Um grande amigo, uma honra inigualável poder estar aqui hoje nessa mesa com você, né? E eu faço das suas palavras minhas e ainda reforço, né? Provérbios 18:24, amigo, fala o seguinte: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que o irmão. E você é essa pessoa para mim. Além de eu te admirar muito como pessoa, como empreendedor, como empresário, um mentor, uma referência que eu tenho, e todas as vezes que eu sento para falar de negócio com o Cidinaldo, eu tenho uma aula de estratégia, de visão. Amigo, vamos por aqui, vai dar certo. Não, amigo, né? Então, assim, obrigado. É uma satisfação muito grande receber você aqui no Moaicast, uma pessoa que é referência não só para mim, para o Humberto, mas... eu acredito e tenho certeza disso, que todas as pessoas que são próximas a você, que te conhecem, têm a satisfação de poder falar, eu sou amigo do Cidinaldo. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço o convite de vocês para estar aqui no Moaicast hoje. Eu tenho uma admiração enorme por vocês também e eu tenho um orgulho de falar que eu sou amigo de vocês. Contem sempre comigo. Pro que der e pro que vier, né? Então, o amigo é aquele que está em todas as horas, em todos os momentos de nossas vidas. Então, vocês podem contar comigo, da mesma forma que eu sei que eu posso contar com vocês. Com certeza. Para qualquer coisa que eu venha a fazer na minha vida, né? Então, conte comigo. Esta oportunidade que vocês criaram, né, o Moaicast, eu acredito que impactará muitas pessoas. Não apenas em Goiânia, em Goiás, mas em todo o Brasil. O ser humano é muito carente de informação, de conhecimento. Por mais que conhecimento e informação hoje, com a internet e com as redes sociais, se tenha muito, né? Uhum. Mas mesmo assim o ser humano ele é carente. Por boas informações, por bom conhecimento. É verdade. Isso você falou, Cidinaldo e Humberto, é interessante porque a humanidade ela foi construída, ela foi moldada à volta de uma fogueira, contando histórias. E uma das coisas que a gente mais fala aqui, né, Humberto, é que aqui a gente quer saber quem é o CPF por trás do CNPJ. Isso que você falou de conectar, de impactar as pessoas, é legal falar dos big numbers, né, da trajetória empresarial, mas por trás disso tem a pessoa que traçou aquele caminho, aquele trajeto e construiu a história dela de pai, de marido, de empresário, de cidadão. Então, Humberto, a gente gosta muito dessa essência, né, de falar com a pessoa por trás do CNPJ. Sim, isso aí eu acho que tem sido o nosso norte, né? É o que a gente tem buscado e estamos sendo muito felizes, eu acho que com isso, e temos contado grandes histórias aqui. Mas eu acho que no caso do Cidinaldo em específico, né? Eu acho que eu nunca vi o Cidinaldo no podcast. Acho que nós estamos conseguindo uma coisa muito muito importante aqui hoje, viu, Paulo? O Cid é um cara low profile total. Bastante. Né?
low profile total, mas com uma carreira e uma trajetória gigantesca. Eu adoro quando a pessoa está conhecendo o Cid pela primeira vez. E ele chega, né? O Cid com esse jeito dele, né? Todo calmo, plácido, tal. E ele começa a falar as coisas que ele faz. A pessoa vai fazendo assim. Ele só regalando o olho. Não tem Oi, mais- como é que é? Oi, como Não é tem que é? mais pupila para dilatar, né? É muito interessante. Então, Cid, conta pra gente o que que você faz pro começo de conversa e conta pro pessoal, né, quais são os seus negócios. Maravilha. Eu sou um empreendedor, eu gosto de negócios, de criar negócios e ter bons sócios. O primeiro negócio que eu criei esse ano vai completar 20 anos, que é a Eleve Capital. A Eleve Capital é uma consultoria de turnaround focada em recuperação judicial. A Eleve foi um dos primeiros escritórios no Brasil constituídos com esse propósito. Uhum. Então hoje nós somos aí dos principais players de mercado. Fizemos aí mais de 220 processos de RJ em 20 anos, que a gente vai completar. Renegociamos aí mais de 22 bilhões de dívidas, É muita, dentre essas mais de 220 RJs. muita grana. Então esse foi o primeiro business que eu criei, existe até hoje, cresce, graças a Deus até hoje. E posteriormente a esse negócio eu fui constituindo outro. Uhum. Há 11 anos eu entrei no negócio de Venture Capital, através da Sirius Venture Capital, onde eu tenho 2 sócios aqui de Goiânia, o Felipe Pinho e o Marcos Bernardes. Nós criamos a época se falava-se no Brasil pouco de investimento em startup, ainda mais em Goiânia, no Centro-Oeste, né? Sim. Quase que não se falava. Principalmente nos grandes centros, né? São Paulo, Rio, olha lá, mais São Paulo ainda. Mas São Paulo, e mesmo em São Paulo, muito Muito pouco. Então, à época, não existia ainda associação do segmento, veio a ser constituída algum tempo depois, né? Algumas associações, uma das que eu, inclusive, faço parte hoje, que é a GV Angels, lá em São Paulo, que são ex-alunos da GV, que resolveram se unir para poder analisar oportunidades de investimento em startups. Então, tem ali profissionais dos mais variados segmentos, empreendedores, empresários, aí, CEOs de sucesso que fazem parte e que se reúnem mensalmente para analisar oportunidades. Então, assim, ao longo desses 11 anos aí de investimento em Venture Capital, então nós constituímos aí a Sirius Venture Capital, eu e esses 2 sócios. Fizemos aí em torno de 75 investimentos nesse período. Para quem não sabe o que é Venture Capital, é capital de risco. Então, nós investimos em empresas de base tecnológica que sejam escaláveis, então tenham produtos ou serviços escaláveis, repetíveis e que sejam produtos onde o mercado é relevante. Então, nós não investimos em mercado pequeno, mercado regional, por exemplo, só da região Centro-Oeste ou só de Goiânia, não, tem que ser empresas que tenham produtos repetitíveis, escaláveis, que atuem em mercados relevantes e que tenham, dentre seus fundadores, pelo menos 2 founders. A gente não investe em uma empresa de um único founder. E aí, Sidinaldo, é a hora que o olho do cara começa a regalar, né, Humberto? Porque Não, mas se ele você não fala chegou, com alguns... mas ele falou 75, ele não chegou a falar que boa parte dessas 75 está lá em Israel. A gente tem 10 startups em Israel. Essa jornada em Israel a gente começou em alguns anos já. Foco em Israel, a gente decidiu investir em 3 segmentos. Então, startups relacionadas a health, então a saúde, health techs, food techs, então startups da área alimentícia, e agtechs, startups relacionadas à agricultura, a agribusiness. Então, tem essas 3 verticais, sempre investindo no pré-seed em Israel, como aqui. Aqui também o nosso foco é pré-seed. Qual que é o valor do cheque lá? E a Em diferença do Israel, a cheque lá gente e investe $50 mil por empresa no pré-seed? no pré-seed. Nós não somos o único player da rodada, porque para
para o público entender, quando a gente fala de investimento em Venture Capital, existem rodadas de investimento. Então, o early stage, que é a rodada inicial, hoje é pré-seed, seed. Antes do pré-seed, você tem ali o investimento anjo, né, o famoso investimento anjo. Hoje muitas pessoas sabem o que é investimento anjo. Então, investimento anjo é o CPF, a pessoa física investindo diretamente na startup. Geralmente na fase ali de validação do MVP, do mínimo produto viável. Então, já existe a ideia, o empresário já saiu da fase de ideação e está fazendo o teste ali do produto a mercado, que a gente chama de validação do MVP, mínimo produto viável. Então, o anjo ele entra nessa fase de investimento, o VC também pode entrar, mas o VC entra principalmente a partir das etapas seguintes. Então, do pré-seed, seed, depois vem o pré-série A, série B e assim por diante. A diferença é o tamanho do cheque. Sim. Então, uma rodada pré-seed no Brasil hoje, que é diferente de fora, tá? Para vocês terem uma ideia, a rodada pré-seed hoje no Brasil, ela gira em torno aí de 2, 3, pelo menos 2, 3 milhões de reais, daí para mais, tá? Não tem muito assim limite de rodada, valor de rodada. A gente já entrou em rodada pré-seed de 10, 15 milhões, para você ter uma ideia. Pré-seed. Vai muito pelo negócio, pelo tamanho, depende pelo muito, pelo som. Muito relativo. É muito relativo. Nós geralmente somos o menor cheque da rodada. Em Israel, no Brasil, o nosso cheque aí tá no meio termo, não é o menor, mas dificilmente vai ser o maior. Geralmente a rodada entram aí 3 a 5 investidores, compondo ali o cheque total da rodada e sempre tendo um cheque líder, né? Um investidor líder que vai aportar ali o maior valor dos recursos. E esse aporte nessa fase inicial, no Brasil, aí já pegando a parte jurídica do nosso amigo Humberto, o contrato que nós usamos é de mútuo conversível. Então, o que é o mútuo conversível? É um empréstimo onde se dispõe ali determinadas cláusulas com possibilidades de conversão em equity, né, em participação nas empresas, já estabelecendo ali as condicionantes para a conversão. E fora do Brasil a gente usa o SAFE, que é parecido, tem algumas nuances aí que diferem, mas a gente usa muito SAFE, porque a segurança jurídica fora do Brasil, os mercados que a gente investe, como Israel, por exemplo, é muito maior. Muito mais maduro, né? Muito. Então nós temos fora do Brasil uma offshore, então a gente tem uma offshore em BVI e através dessa offshore a gente faz investimento em Israel. Então existe uma segurança jurídica maior, diferentemente no Brasil, onde você tem riscos aí de sucessão trabalhista, tributária, se tiver algum problema na startup. E só pegando um gancho, ela serve para você uma via de mão dupla, né? Para você proteger o seu investimento lá, mas para você proteger o seu dinheiro de não ser afetado aqui no Brasil também. Exatamente, porque assim, investimento em startup é capital de risco. Então significa que em algumas startups que a gente investe, a gente vai perder 100% do valor aportado. Um certo dia, já há alguns anos, um grande empresário aqui de Goiânia, eu estava conversando com ele, explicando esse mercado de VC. Eu falei para ele, olha, algumas das startups do nosso portfólio nós vamos perder 100%. Ele me disse, nossa, Cijado, eu não entro nunca nesse tipo de negócio. Eu falei, não, cada um no seu quadrado, né? O nosso negócio é esse, por isso que a gente tem portfólio. Sim. Então, se eu tiver 1, 2 ou 5 startups, a chance de ter algum retorno é mínima. Eu tenho que ter quantidade. Então, eu tenho que ter portfólio e diversidade dentro do meu portfólio. Então, dentro do nosso portfólio, no Brasil, aqui nós investimos preferencialmente em SaaS. Nós temos alguns marketplaces, mas preferencialmente SaaS. Mas quando você fala Software as a Service, que é SaaS, tem SaaS para tudo quanto é setor, tudo quanto é segmento. Inclusive, uma das investidas do Sidnaldo, eu sou cliente deles, do pessoal da Alvo. Exatamente. Eu sou cliente, um baita de um produto. Assim, eu já tinha usado outras tecnologias para gerir a parte contratual e de time dos meus técnicos que eu atendo o Brasil todo, e eu ficava com um gerenciamento muito travado. Essa plataforma, ela me dá a possibilidade de ver aonde está cada técnico do Brasil, o que esse técnico está executando em real time,
time, deslocamento, tudo em tempo real. A hora que ele abre a OS, a hora que ele fecha a OS, então ele fechou lá a OS no cliente, já sobe para a plataforma, eu já consigo, o meu administrativo já gera o orçamento, já envia, o cliente gera o pedido de compra, já Tudo em faz real time. Real time. Então, assim, a agilidade que isso gera para o empresário, uma ferramenta como essa, é gigantesca. E é uma das ferramentas que você investiu lá no começo e que eu utilizo numa das minhas empresas. E, assim, é fenomenal a ferramenta, é muito boa. E a Alvo é um grande case de sucesso. Primeiro por ser goiana, é uma startup que hoje atua em vários países da América Latina, não só o Brasil. É uma startup que nós temos uma participação relevante nela, tá? Enquanto aí a cap table, né? Quando a gente fala cap table, o que é o cap table? É a estrutura societária de uma empresa. Então, assim, esse mercado de venture capital, a gente usa, é normal a gente usar alguns termos específicos para esse mercado. Mas mesmo alguns termos que a gente usa são termos que caberia ou cabe e podem ser usados para qualquer tipo de empresa. E quando a gente fala de métrica, né? Ou que todas as empresas que querem modernizar deveriam trazer um pouco disso para dentro das suas operações, né? Que são ferramentas, né? Ou seja, jurídicas, ou de estratégia, ou de limitação de sócios, que ajuda a ter uma operação mais saudável, né? Exatamente. Então, por exemplo, o que é CAC? Custo de aquisição de cliente. Poucos empresários do mercado sabem o real custo de aquisição de cada cliente que eles têm. Pouco. Você perguntar assim para o empresário, qualquer um, qual que é teu CAC? Ele primeiro que vai falar o que é CAC. Aí você explica para ele, teu custo de aquisição de cliente. Ele vai falar, não sei. Ou ele vai falar de forma envergonhada, não, eu preciso verificar aqui com o meu financeiro. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior, Reginaldo? Vamos pegar um exemplo prático disso. Prático. Outro dia eu estava na academia e o pessoal fez uma ação de colocar lá um voucher para barbearia. Então o cara deve ter pago ali, sei lá, chutando aqui, 15 mil reais para fazer uma ativação ali com um público qualificado daquela região, né? Uma academia elitizada. E mandar um voucher, tá, e aí tava uma filinha ali e tal, a galera pegou, tal, beleza, fez um cadastro, pegou o voucher, alguns estavam já fazendo a barba, cabelo ali na hora, que eles montaram uma estruturinha bem bacana, legal, e eu peguei. A moça falou, não, tá, pega e tal, legal, peguei. Só que no cadastro que eu fiz, que era nome e telefone, né, pra receber ali a ativação depois, cara, passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, ninguém entrou em contato comigo. Então, esse cara é um exemplo prático de que ele não sabe qual que é o CAC dele, qual que é o custo de aquisição de cliente. Por quê? Ele pagou para a academia para fazer uma ativação, ele investiu em infraestrutura, funcionários ali naquele local fazendo o movimento que ele queria ser feito. Só que qual que foi o retorno dele? Ele não sabe, porque ele não fez o básico, que era pegar o contato que ele conseguiu no dia, que ele estava ali para isso, para fazer o follow-on. Para falar, olha, você teve naquele dia no evento, a gente não conseguiu cortar o seu cabelo, sua barba ali, mas vem aqui que a gente vai te dar um brinde ou que a gente vai cortar o seu cabelo. Então, quando você fala isso, muitos empresários, eles não sabem qual que é o valor do CAC dele, porque eles criam estratégias totalmente distintas daquilo que ele deveria fazer para ele realmente fazer a ativação e ter um retorno financeiro. Exatamente. Eu acho que não é nem que ele faz algo diferente do que ele deveria fazer, é porque o empreendedor brasileiro, de uma forma geral, ele age sem conhecimento, ele age de forma empírica. Então ele olha, eu vou lá, a galera vai ver minha marca, vai ver o negócio, vai ser legal e tal, e eu vou conseguir cliente, que o cliente vai eventualmente entrar aqui e vai fazer. Entendeu? Ele entende que aquilo é marketing. Ele não entende que toda a técnica por trás disso. Perfeito. Né? Não entende que ele tem que se preparar para aquilo, né? Que ele tem que planejar, organizar, se estruturar. Ele não faz isso, né? Verdade. E aí é aquela gente falando, apesar do que a gente começou falando, apesar do conhecimento hoje ser uma coisa que tá tão, né, difundida de forma gratuita. De forma gratuita,
as pessoas não necessariamente sabem buscar esse conhecimento, e por isso que ambientes, né, como da Moai, como outros tantos aí, eles são tão importantes. Sim. Especialmente para o empresário. Então, assim, um empresário brasileiro, na maior parte das vezes, ele empreende por necessidade. É verdade. É verdade. Então, Na grande maioria das maioria. vezes é por necessidade. O sapato aperta e ele tem que ele dar tem os que pulos. empreender. É isso aí. Então, o empreender por necessidade, na maioria das vezes, gera um problema, porque esse empresário ele não se capacitou para tal Uhum. e não planejou para estar naquela atividade. Perfeito. Então, ele já começa ali endividado, que um dos grandes problemas do Brasil é o autoendividamento. Uhum. Então, assim, trabalhar com endividamento alto no Brasil é um problema porque, historicamente, a gente tem uma taxa de juros elevada. Ou seja, a taxa de alavancagem máxima permitida para um negócio ser saudável no Brasil, ela é baixa. Ela é baixíssima, diferentemente de um empreendedor japonês que na grande parte da sua história lá teve taxa de juros negativa, né? Quando você desconta a inflação. O Japão é um caso bem peculiar, mas você pega um empreendedor americano que historicamente aí também sempre tomou crédito a taxas baixas, né? A 3, 4, 5% ao ano. Que para o empresário brasileiro isso é extremamente baixo. Sim. Hoje o empreendedor brasileiro A gente considera esse dinheiro de graça. é de graça, nem... Ou como diz o goiano, de pai para filho. Total. Então, assim, eu falo que onde você nasceu pode te ajudar ou não no seu desenvolvimento. Então, se você nasce nos Estados Unidos, obviamente que é muito mais fácil você empreender nos Estados Unidos e você vir a ter sucesso. Cid, você falou um negócio que um dos nossos convidados aqui no podcast, ele tem uma empresa de biotecnologia para a área cosmética. E ele fez um curso, agora eu não lembro se foi no MIT. No MIT. E um dos professores dele falou, cara, o seu produto é espetacular, a sua empresa é fantástica, são uma das poucas que eles desenvolvem mesmo o insumo para a fabricação. Então eles desenvolvem o insumo através das moléculas, né, patenteadas, inclusive, para poder fazer e criar os produtos ali. Aí o professor dele falou, cara, você só tá no lugar errado. Porque você deveria ter um escritório aqui no MIT. Você deveria ter um escritório na Coreia do Sul. Porque só o fato de você ter um escritório lá, você vai ter muito mais acesso a capital mesmo, financeiro e capital intelectual, onde você vai poder precificar isso de forma melhor. Então, isso que você falou é muito interessante, porque, infelizmente, o lugar onde a pessoa nasce, ou a empresa está, faz uma baita de uma diferença no fim do dia. Vou dar um exemplo. Pega o Bill Gates. Se o Bill Gates fosse brasileiro e tivesse nascido no Brasil, será que teria criado a Microsoft? Não acredito. Uhum. Não acredito. Uhum. Não, a verdade é que os Estados Unidos têm as maiores empresas do mundo porque o ambiente de negócio deles é melhor. É isso. É isso? Então, assim, o local onde você está, o ambiente de negócio onde você está inserido, faz toda a diferença no seu processo de desenvolvimento. Perfeito. Seja em acelerar esse processo de desenvolvimento, seja em atrasar esse processo de desenvolvimento. Perfeito. Então, por exemplo, a realidade lá de Israel, onde a gente investe. Israel é um país pequeno, geograficamente, população pequena, mas que se desenvolve muito. Por que se desenvolve muito e é criador de várias tecnologias que muitos desconhecem aqui no Brasil? Eu vou dar um exemplo. Pega o tomate cereja. Uhum. Tomate cereja ele não é criado naturalmente. Ele foi desenvolvido em Israel. É mesmo. Tomate cereja. Hoje tomate cereja está no mundo inteiro. Sim. Uhum. Tô dando um exemplo assim simples, né? Você fala, pô, tomate cereja é natural. Não é natural. Não é. Porque ali foi criado em laboratório. Então, em Israel. Então, assim, por que Israel desenvolve tantas das coisas que nós hoje consumimos, né? E vai continuar sendo assim. Porque o israelense ele tem senso de urgência, primeiramente. Então, o israelense ele não busca ser funcionário público. Ele não busca trabalhar para governo. Ele busca o quê? Empreender. O Brasil, nós temos uma massa crítica e gigantesca
de pessoas que querem formar para trabalhar para governo federal, estadual, municipal. Elas não querem empreender. Então, o Brasil, você já tem aí, no start da vida profissional de qualquer uma barreira da pessoa se interessar em empreender. Israel, não. Israel, a pessoa tem que empreender para ela se destacar. Então, todo mundo lá, desde o exército, que é obrigatório, no exército aprende-se a empreender, para você ter uma ideia. No exército. Eu li um livro, Siginaldo, provavelmente você já deve ter lido ele, que é o Startup Nation. Cara, que livro espetacular, Humberto. Ele conta ali que as principais empresas, né, de tecnologia e de várias áreas em Israel, poxa, Israel direto estoura guerra, inclusive agora eles têm conflito bélico lá. E, cara, caindo bomba aqui, os caras, cara, e aí, vocês não vão fechar a fábrica? Pô, não. Exatamente. Não vão fechar, nós temos que produzir. Tá, mas tá tendo guerra. Cara, é normal para nós ter guerra, então, whatever, vamos continuar produzindo. E a cultura deles de criar soluções, tecnologias, apesar da situação que o país vive, assim, é surreal. E esse livro ele conta a história de várias das empresas, inclusive uma das investidas de Warren Buffett, aquela de gotejamento, não vou me lembrar. Netafim. Como? Netafim, que foi uma das investidas dele, de Israel. Então, mudou o jogo, a cultura do país, porque essa empresa desenvolveu uma tecnologia específica para atender uma dor de mercado em Israel. Então, assim, é um baita livro. Você que é empreendedor, deveria ler esse livro. Aí quem não conhece Israel pensa assim, poxa, Israel é um deserto, país geograficamente pequeno. Israel é exportador de frutas. Produz fruta no deserto, utilizando principalmente a tecnologia da Netafim, que é uma das maiores empresas hoje do mundo de gotejamento. Então eles tiveram que se desenvolver tecnologicamente para sobreviver, primeiramente, e viraram um grande exportador de frutas. E Israel também, lá se produz leite. Israel produz leite? Produz. A produtividade da vaca israelense é muitas vezes maior do que a média brasileira. Tá bem, cara. É bizarro. Então, assim, é tecnologia. Né? Então, a tecnologia aplicada corretamente, se aumenta a produtividade, e aumenta a produtividade significa prosperidade. Por que o Brasil é pouco próspero? Porque a nossa produtividade é baixa. Então, quando nós comparamos a produtividade do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, o que um funcionário produz nos Estados Unidos aqui precisa de 5. É 5 para 1. Estatisticamente, a produtividade. Então, nos Estados Unidos não tem controle de jornada de trabalho, horário. Se precisar trabalhar das 6 da manhã às 10, 12 da noite, meia-noite trabalha. No Brasil, vai falar isso para o funcionário. Você tem que trabalhar até meia-noite. Já vai gerar um grande problema, fora que o funcionário pode entrar no justiça trabalhista. Sim. E ser punido por causa disso. Então, o famoso, o que é o custo Brasil, né, que as pessoas falam? São várias coisas. E só pegando um gancho anterior, eu não vi ninguém reclamando disso nos Estados Unidos. Né? Eu não vejo nenhum funcionário processando o cara. Por quê? Porque o cara, ele quer trabalhar mais porque ele quer receber mais. Na verdade, assim, não há uma proibição e nem uma permissão. Cada um faz o que quer. Exatamente. Se o cara quiser trabalhar, ele trabalha. Se ele não quiser trabalhar, ele não trabalha. Se ele não trabalhar, ele não ganha. Se ele quiser ganhar... E é engraçado, Humberto, que eu não vejo nenhum americano querendo vir pro Brasil para conquistar os direitos trabalhistas que a gente tem aqui no Brasil. Não. Ninguém. Não existe, Exatamente. cara. Assim, quando a gente olha para nossa arcaica legislação trabalhista, né? Assim, não é minha área, com certeza eu vou falar besteira, mas mais como empreendedor e como empresário do que como advogado, a nossa legislação trabalhista, criada lá em 43, 41... Se baseou na Carta del Lavoro italiana. Exatamente. Ela vem de uma visão de mundo de quando não se existia nenhum tipo de noção de respeito
humano, né? Então você pega, tinha poucos anos, né, quando a Carta de Lavoro ela foi constituída, e logo depois, quando a, a CLT é constituída no Brasil também, não tem uma distância tão grande assim, você tem um pouco tempo de que havia sido feita a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, o pensamento humano sobre o respeito interpessoal, ele era muito nascente ainda, né, em termos de pensamento. Então, um pensador português, um educador português, chama Boaventura de Souza, que ele explica que um paradigma, então uma ideia, ela precisa de no mínimo 2 gerações para ser completamente transformada, né? Porque a primeira geração, ela nasce e é criada dentro do paradigma. Então, quando você muda o paradigma, ele não muda com essa geração, porque ela já foi ensinada no paradigma anterior. Então, precisa ser chegada a nova geração que vai ser ensinada no paradigma atual para que essa geração ensine a próxima. Então, você tem no mínimo 50 anos aí para que uma ideia mude. Então, quando a CLT já está bem arcaica, né? Ela é constituída numa ideia de proteger abusos. E barrar abusos. Só que o mundo evoluiu. As coisas transformaram, né? E hoje em dia não se tem mais ninguém querendo abusar do outro. Muito pelo contrário. Os trabalhadores estão buscando fugir daquilo. Tanto é que nós temos hoje o judiciário já legalizando uma coisa que o empresário inventou. Isso não tem legislação nenhuma. O empresário inventou a pejotização, né? O pessoal chama de pejotização. O empresário inventou isso. E aí, a Justiça Trabalhista vinha punindo. Não, isso é fraude, isso é fraude, isso é fraude, até que chegou um momento que o STF pegou assim, não é. O cara é livre para fazer. Se ele quiser contratar como PJ, ele pode, ele é livre para contratar como PJ. Isso começa uma mudança. Perfeito. Bem atrasada, né? Uma mudança que já aconteceu no resto do mundo, que já aconteceu no resto do mundo há décadas. Mas começa uma mudança de mentalidade no Brasil. Então, assim, é uma legislação arcaica, é uma forma de ver arcaica, mas que é reforçada por um pensamento geral de que o empresário é vilão, de que quem produz é vilão, né? Que é muito enviesado pelo próprio pensamento basal marxista, né? Então, assim, são tantas complexidades que giram em torno dessa construção, e não é uma coisa simples. O brasileiro é assim, não. Tem muita coisa por trás para formar esse imaginário geral. Exatamente. Então, assim, eu tive na Coreia do Sul tem uns 6 anos, 7 anos. A Coreia do Sul, na década de 70, tinha uma renda per capita inferior ao brasileiro. Década de 70, 80. Você vai na Coreia do Sul hoje, a renda per capita deles é algumas vezes maior do que a nossa. Por quê? Aí é a questão da mudança geracional. Investimento em educação. Eles investiram pesadamente em educação e tiveram um governo que implantou uma mudança muito radical. Então, os países que se transformaram porque tiveram mudanças radicais. Como, por exemplo, o que está acontecendo na Argentina. A Argentina, se não fosse, ou se não tivesse um governo igual ao do Milei, dificilmente se transformaria em algo bom quando vem a Argentina. Talvez não se recuperasse. No caminho que estava seguindo. Então, só uma mudança tão grande como ele está implantando, com muita dificuldade, né? Porque assim, toda perdeu mudança... agora as eleições municipais. Exatamente, Buenos Aires, assim, toda mudança, você vai contrariar o status quo ali vigente. E eu lembrei muito eu sou gaúcho, né? Então, lembrei muito do Estado. O Estado, ele é muito direitista. Só que Porto Alegre é muito esquerdista.
Então, Uhum. o histórico do PT ali sempre foi muito grande. Então, às vezes, ganhava muita direita no Estado, mas na capital, que é o centro, né, financeiro Mas e- não é o centro financeiro, Hã? é o centro do funcionalismo público. Sim, É exatamente, isso aí. porque sai tudo dali. Aí era enviesada essa esquerda. Então, ainda bem que está mudando. Por quê? Porque você Exatamente. começa a olhar mais como um olhar para o empreendedor, para o agronegócio, para quem produz a riqueza, que é o que a gente sempre aborda aqui nos nossos episódios. Exato. E essa mudança depende de todos nós. Sim. Porque assim, a política, infelizmente, foi implantada na cabeça da população brasileira que fazer política, participar de política, só participa quem ou faz quem faz algo errado. Mas isso foi proposital para as pessoas de bem não participarem, que a maioria da população brasileira são pessoas de bem. Sim, Sim. Então a política, todos nós, por mais que a maioria não saiba, todos nós fazemos política no dia a dia. A partir do momento que a gente expõe aqui no MoaiCast algumas ideias, nós estamos fazendo política. Eu estou pondo a minha ideia e vocês a de vocês. Então, a tentativa de expor e convencer é fazer política. perfeito. Então, todos nós fazemos política no nosso dia a dia, mas nos negamos a fazer a política pública, Uhum. ou entrar na política pública. Então, isso é ruim. Então, a mudança de mentalidade que eu vejo no Brasil, ela passa pela mudança do entender o que é política e como deve cada um de nós agir dentro da política. Não precisa necessariamente nos candidatarmos, Sim. mas nós temos que acompanhar mais, entender o que está Cobrar acontecendo, mais. cobrar mais. E o brasileiro não cobra, né, Sidney? Não cobra. Eu tive um evento agora recentemente com o CEO da Meta Brasil. Uhum. E ele falando ali sobre algumas coisas, né, de tecnologia. Ele falou, cara, lá fora a gente consegue ter um contato com o usuário muito melhor, uma devolutiva dele, porque quando ele recebe, eu vou pegar um exemplo do Uber, quando ele recebe ali um carro sujo, um motorista mal educado, o cara chegou atrasado ou cancelou a corrida, etc. Ele vai lá na plataforma e relata. O carro está sujo. O que o brasileiro faz? Deixa pra lá. Não, esse cara vai saber onde eu moro, ele vai vir aqui brigar comigo. E não vai. Ele não vai, porque ele não tem acesso a isso. Então, o que acontece? O que eu vejo? O brasileiro, ele não se impõe, ele não cobra, ele não exige aquilo que é dele por direito, que é exatamente isso que você está comentando. Exatamente. Então, assim, o participar da política, você consegue participar da política de diversas formas. Uhum. E todos nós devemos participar de alguma forma, independente da forma que seja. O Brasil só vai mudar se as pessoas começarem a entender isso e começarem a participar da política. Perfeito. Até para se priorizar investimentos, né? Então, por exemplo, o Brasil investe pouco em educação? Não. Investe muito, mas investe mal. Investe pouco em saúde? Não, investe muito, mas muito mal. Então, o problema nosso não é de falta de recursos. O problema nosso é de gestão. É gestão. Eu tenho um tio, Giovanni, pai do Daniel, do Tanguinha. O meu tio Giovanni, ele fala assim: o que a gente perde para a corrupção nem se compara com o que a gente perde para incompetência. Exatamente. Exatamente. Então você pega o que aconteceu na Petrobras anos atrás, né? Na época do governo PT, a época da Dilma Rousseff. Como uma empresa de petróleo chega quase a quebrar. A Petrobras chegou a ser a empresa mais endividada do mundo. Monopolista. Monopolista. Petróleo, quebrar. Como? É surreal isso. Não é só questão de desvios, é má gestão. Sim. Então, isso que você falou é completa verdade. Por isso que assim, o papel nosso e do MoaiCast aqui é ajudar principalmente, eu vejo, o pequeno empresário com pequenas coisas, a melhorar a sua gestão. Então, assim, quando eu venho para o meu negócio de recuperação de empresas, né, você tem que ter métricas. Como é que você acompanha uma empresa se você não tem métricas de acompanhamento? Perfeito. Todo negócio tem que ter métrica. Cada negócio tem métricas ali chaves. Não é você ter
20, 30, 40, 50. Quem tem muita métrica não acompanha nada. Você tem que ter métricas chaves, né? Poucas, mas que você acompanhe de fato. Então, qualquer negócio, desde a padaria... É igual a implementação de cultura, né? Você chega em umas empresas, tem um mural de cultura da empresa, tem 50 itens detalhados. Se você pergunta, as pessoas não sabem o que Não sabem. Não tem como, cara, você saber. Então, se você pega e reduz isso para 3, 4 itens que são pilares dentro da empresa, todo funcionário, desde o CEO até o faxineiro, ele vai saber quais são os pilares, que é isso que constrói a cultura da empresa. Exato. Então você começa com pequenas coisas ali. Isso vai na gestão, isso vai na estratégia, isso vai no planejamento, em todas as áreas. Se não tiver essa redução de informação, uma informação mais qualificada e mais direcionada, Exato. acaba se perdendo. Porque que adianta o cara Exato. ter um playbook gigante de várias coisas que ele não vai conseguir aplicar, Exato. né? E sendo que ele pode ter uma coisa muito mais efetiva, que é o que você acabou comentando. Exato. A gestão, eu sempre falo que a gestão ela tem que ser simples. Se for muito complexa, você vai ter problema com produtividade. E fora outros problemas que vão surgir. Então a gestão, dependendo do tamanho da empresa, ela tem que ser simples e descomplicada. Isso é assim, extremamente relevante. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida, né? Até para o nosso dia a dia. Falo nosso dia a dia, se você começar a complicar demais, a tendência a ter problema é grande. É verdade. E ter grandes problemas. Qualquer problema, eu falo que é algo inerente. Assim, eu sou uma pessoa que lida com problemas de terceiros diariamente. Então, problema... Vamos combinar que não é qualquer problema. São problemas grandes. Então, assim, problema todo mundo tem. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo tem e vai ter. Deus não disse que nós não teríamos problema. Perfeito. Pelo contrário. Então, problema temos e teremos o resto da vida. O segredo está em como gerir esse problema. Alguns problemas a gente vai conseguir resolver, outros provavelmente não, você vai ter que criar soluções que mitiguem o efeito daquele problema. Então tem problema que você vai conseguir solucionar e tem problema que você tem que mitigar o efeito, que você não vai conseguir resolver completamente. Você pode minimizar o efeito. Então, na vida, a gente tem que aprender a ser gestor de problemas. Verdade. Perfeito. Pessoais ou profissionais. Então, por exemplo, um dos negócios que eu entrei também, que eu não falei ainda, foi investimento em campo de golfe. Fala, poxa, você investir em campo de golfe. E aí já pega um pouco muito do seu pessoal, né? Porque você é golfista. Então assim... Você gosta muito. Então, e assim, só pegando um gancho, Reginaldo, por quê? Porque eu vejo muitos investidores, dentro da rede da Moai, nos conselhos que a gente participa, sempre chega o pessoal, ontem mesmo, o pessoal gosta de conversar muito comigo, marcar muito café, marcar muito almoço para falar de negócio, porque a gente tá nesse ambiente, né? Ah, Paulo, eu tô com uma ideia assim, assim, assim. Pô, legal. Ou eu recebi um convite para eu entrar numa sociedade XYZ. Pô, legal, bacana. É sua área de expertise? Não. Você tem alguma afinidade? Não. Você tem algum ponto de interesse em comum nisso? Não. Então por que você vai entrar nisso? Tu não conhece. Né? Então, por que você investiu no campo de golfe? Porque você pratica o esporte. Eu você pratico, conhece. Gosto, entrei com pessoas que gostam, praticam e conheciam, entendem, né? E buscamos conhecimento. Então, assim, não entre no negócio sem conhecer do negócio ou sem ter algum sócio que conheça profundamente. Mas aí, puxando depois eu quero voltar na recuperação, né, das empresas. Mas puxando esse gancho do golfe, eu acho que é muito interessante porque o Sidinaldo é um dos caras que consegue fazer aquilo que a gente prega tanto aqui do relacionamento, né, como ninguém. E ele faz isso, acho que em todos os campos da vida dele, ele tá sempre se relacionando e se relacionando verdadeiramente com as pessoas, né? E o golfe na essência, não é algo artificial. Exatamente. E o golfe é um esporte 100% relacional, né? Exatamente. Por exemplo, agora no meio do ano, eu estava fora do Brasil viajando com minha família e fui jogar golfe num campo de golfe na França. Numa cidadezinha pequena. E o golfe, você marca o seu tee time. Então, o que é o tee time? É o horário que você vai sair. Naquele horário que você vai sair,
dificilmente só vai sair você. Uhum. Geralmente sai mais uma pessoa ou mais 3 ali te acompanhando junto, jogando junto com você. Pessoas que você nunca viu na vida. Uhum. E o jogo de golfe, ele dura aí, se for jogar os 18 buracos de um campo, vai durar aí 3 horas e meia, 4 horas pelo menos. Se você for bom. É, Que a primeira vez que eu fiz os 18 buracos, eu gastei umas 6, 7 horas. exato, por aí. Então, assim, então o golfe é um esporte que você aprende a ter foco, a ter disciplina, a ter paciência, porque é um jogo longo, Uhum. qualquer problema ali emocional que você venha enfrentar vai refletir no resultado. Outro ponto, como eu disse, problemas todos temos, mas os problemas você tem que deixar fora do campo. Se você vem para o campo com problemas na cabeça, reflete no seu jogo. Uhum. Porque golfe é um jogo extremamente técnico, Perfeito. extremamente. Por isso que, historicamente, você pegar os 10 maiores esportistas da história, e pegar assim, os 10 que mais ganharam dinheiro na história, no esporte, a maior quantidade são golfistas. Uhum. Claro que você vai ter sempre ali um boxeador, um jogador de basquete, um de tênis, mas a maior parte é golfista. Agora que o tênis está começando a galera fazer dinheiro com o tênis, eles começaram a Exatamente. entender uma dinâmica diferente. Eu acho que o Exatamente. Alcaraz, que ganhou Verdade. agora o US Open, né? Uhum. Eu acho que ele vai ser um dos meninos que mais vai fazer dinheiro na história do Concordo. tênis. Porque hoje a gente tem o quem? Tem o Federer. Uhum. Mas o Federer ele fez a partir do tênis, ele não fez no tênis, né? É porque depois se associou com aquela marca, um Exato. Cloud, e aí ele exponenciou. Mas em carreira, eu acho que o Alcaraz ele vai acabar sendo um dos mais promissores na parte de geração de valor Exato. dentro da carreira dele no esporte. Exato. E assim, o golfe, pela dificuldade, porque assim, o golfe é um esporte difícil. Uhum. Então, você pegar historicamente, dificilmente você teve jogadores que permaneceram muito tempo no golfe como o melhor jogador do mundo. Uhum. Como acontece em qualquer outro esporte. Sim. Você tem ali os ciclos, né? A pessoa fica lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, melhor do mundo. O golfe, você tem uma variação muito grande em períodos curtos. Então, e você tem muitos campeonatos que acontecem ao mesmo tempo no golfe. Grandes campeonatos. Entendi. Então você tem lá os 5 principais campeonatos, né, do PGA. E na história, que ganharam os 5 principais campeonatos, só tem 5 golfistas. Só 5. Um deles é o Tiger Woods, Uhum. que é o mais famoso, que as pessoas conhecem mais. Outro, recentemente agora, é o Rory McIlroy. Atingiu aí esse status, que é extremamente difícil. Isso aí é ao longo da carreira, tá? Então a pessoa, você imagina, ela joga golfe há 30, 40 anos, porque o golfe permite que a pessoa comece a jogar jovem e continue a jogar depois aí do envelhecer. Uhum. Esse é um dos Diferente pontos de alguns esportes. diferente de alguns esportes. Então, o tênis já não Sim. permite, porque tênis é muito explosão, muito físico. Uhum. Não que o golfe não tenha que ter preparo físico, tem. Sim. Mas o golfe, você tem jogadores de 50 anos. Você pega o Tiger hoje já é um senhor, uma idade já mais avançada e permanece competindo. Uhum. Está competindo ainda entre os melhores do mundo. Olha só. Tiger Woods, que foi o maior jogador de golfe da história. Mas você tem outros que foram surgindo, que vêm surgindo. Então, assim, a cada grande campeonato que você tem de golfe, você tem um ganhador. Você não tem o mesmo ao longo do ano que ganha todos no ano. Como eu disse, a pessoa, às vezes, igual o Tiger, ele joga, sei lá, 30 anos ou mais, ele precisou de 30 anos para ganhar os 5 principais campeonatos. E ganhou, assim, esses 5 uma vez só, cada um dos 5. Loucura. Tanto que é difícil. Sim. Então, assim, trazendo para a vida, eu aprendi muita coisa no golfe, que eu trouxe para minha vida, né? Então, aprendi assim, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, o golfe ajudou a ter mais disciplina, ter foco. Uhum. O golfe ajudou. Porque assim, ao longo da minha vida, eu já entrei em investimentos que deram errado. Não entrei só em investimentos que Sim. deram certo.
Então, assim, é uma outra coisa que eu aprendi na vida. Quem fala que entrou só em investimentos que deram certo, tá mentindo. Ou você desconfia dessa pessoa. Ou ela nunca fez nada na vida. Ou nada de relevante. Nada de relevante. Porque para você ter sucesso, você tem que tomar risco. E eu aprendi desde muito jovem a tomar risco. Então, assim, Mas é um risco calculado, né? Claro, é um risco calculado. Isso. Eu sei que se eu perder não vai fazer diferença para minha vida. Perfeito. Porque e por que é interessante a gente falar isso pro pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo? É porque tá uma onda de cripto. Eu não acho que é uma onda, eu acho que cripto é um ativo valioso, veio para ficar. Só que tem muita gente que ela pega 90% do patrimônio dela para investir em cripto. Exatamente. O risco que ela está tomando é muito alto. Não deve investir em cripto? Não, muito pelo contrário. Eu tenho cripto, eu sou adepto do cripto, eu acho legal a pessoa Mas uma investir. pequena parte do seu portfólio. Por quê? Porque você está fazendo algo calculado. Né? Então, por exemplo, você investe numa startup sabendo que ela pode tender a zero e você vai perder 100% do seu investimento naquela startup que você está investindo. Exatamente. Só que isso não vai afetar o seu bolso, a sua estabilidade, o padrão da sua vida. Exatamente. Que é o que muita gente, principalmente o investidor anjo, que vai começar ali, e eu ouço isso muito dentro da Moai. Novamente, ontem tive uma reunião que a pessoa veio me falar de uma oportunidade de investimento. Falei, tá, mas e aí? Não, mas eu vou colocar um capital considerável e pode ser que dê certo. Tá, mas e esse capital? Você investindo no seu core business, qual que é o retorno que isso vai te dar em detrimento à startup ou projeto que você está fazendo? Porque é um risco calculado. E se a pessoa ela realmente pega e faz esse aporte num negócio que ela não conhece ou que ela não domina, ela pode quebrar. Exatamente. O que eu ia falar, assim, é precisamente isso, Paulo. A pessoa tem que entender que nós temos aqui chapéus diferentes, né? Então, nós estamos falando com o Sidinaldo bastante sobre investimento e no momento nenhum ele disse que ele é um empreendedor de startup. Não, ele é investidor. Você como Perfeito. investidor, você tem que tomar certos cuidados, prestar certas atenção a certas coisas e ter certas expertises como investidor. Agora, ele é empreendedor também. Ele tem um negócio dele. Então, quando ele falou que ele tem, eu tenho um negócio que eu fiz, que já vai fazer 20 anos, continua crescendo e tudo mais, né? Que é Leve Capital. Só que eu tenho também um fundo que investe. E são coisas completamente... E eu sou investidor num campo de golfe. São investimentos, mas o negócio dele tá lá rodando. E é esse negócio que tá gerando dinheiro para que ele permite entrar em outros negócios. Que te permite ser investidor em outros negócios. Então, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu, com o escritório, comecei a fazer outras coisas. Cara, você perde foco, você perde energia, você dá energia em outras coisas. E assim, graças a Deus, nada que quebrou. Vendi, saí fora do negócio, assim que eu percebi que não era um negócio que ia funcionar. Hoje, os únicos negócios que eu mantenho é o escritório, é capital urbano, mas a capital urbano eu não tenho nenhuma função executiva. Nós somos uma empresa essencialmente de investimento no mercado imobiliário, mas somos uma empresa essencialmente de investimento. A gente só não pode dizer que a gente é um fundo, porque a gente não tem tanto dinheiro assim, e também não tem tantos sócios assim, senão a gente seria a figura de um fundo. Mas essa é a diferença. Então você tem que entender, ninguém tá dando ali... É procurar ter negócios afins ao teu. Então, por exemplo, tem um outro negócio que eu criei também com outros sócios, que é a Cronos Capital. O que a Cronos faz? É uma empresa de investimento em ativos imobiliários, principalmente estressados. Perfeito. Então, o meu negócio... Eu trabalho com special situations, que a gente faz special situations. É comprar o boi morto. Isso a gente faz na Cronos. Então, o que eu fiz na Cronos? Aí o meu sócio. Eu sou da área de recuperação de empresas. Os meus sócios são da área imobiliária. Então, eu tenho ali sócios que têm aí expertise enorme, são um dos principais players do segmento imobiliário do Centro-Oeste. Então, essas expertises diferentes juntas se transformam em algo melhor e maior. É o conceito do Mastermind criado lá pelo... Como é o nome do autor? Eu falei do livro dele aqui num episódio do podcast.
Napoleão Hill. Napoleão Hill. Que é exatamente você se associar a mentes brilhantes que vão ajudar você a tomar melhores decisões. Exatamente. Só que qual que é o problema do empresário, do empreendedor, principalmente do cara que está começando? Ele vai ser sócio ou vai investir em alguma coisa que quando a pessoa traz uma demanda para ele está trazendo problema, ele não está trazendo uma solução. Ele quer saber qual o problema menos ruim para ele investir. E, cara, isso não faz sentido nenhum. Então é melhor a pessoa aprender a dizer não logo cedo, para várias oportunidades. Olha, isso é importante, Paulo, aprender a dizer não. Sim. Você teve que dizer muito não, né? Muito. Assim, a maioria das vezes eu disse corretamente. Uhum. Mas alguns pouquíssimos. Hoje eu me arrependo. Eu vou dar um exemplo. Acontece. A gente não acerta sempre. No jogo. Eu vou dar um exemplo. Passou na minha mão um investimento na Log. Quando a Log era PowerPoint. Caramba. Log é uma unicórnio. Hoje em dólar no Brasil. Passou na minha mão. Por que acontece? E unicórnio, pessoal, que ele tá falando, é uma empresa que vale R$1 bilhão, ou no caso dela, $1 bilhão de dólares. Então nós estamos falando aí de 5,4 bi de reais. de reais. Então essa é a oportunidade que bateu na sua mesa, né? Bateu. Por que acontece? Um dos founders da Log, ele foi founder de uma outra startup que eu cheguei a analisar para investir. Na época não existia Uber. Uhum. Essa startup basicamente fazia o que é Uber hoje. Legal. Surgiu no Brasil. Só que na época errada. Uhum. Então, uma ótima ideia na época errada, a chance de dar certo também é grande. Da errado é grande. Aquela startup que eu fundei há 3 anos atrás, eu fundei a puta ideia. Uma baita de uma ideia. Só que ela não deu certo. Por quê? Porque ela estava no tempo errado. É isso. Assinamos semana passada. Então, assim, uma ótima ideia, uma ótima empresa na hora errada, a chance de sucesso é grande. Então a hora faz diferença. Aí você fala, poxa, como saber qual que é a melhor hora? Ninguém sabe, é difícil. É difícil. Muito difícil. É aí o fator do risco. Né? O fator do risco. Então isso faz parte. Então assim, a Log é uma que passou na minha mão que eu não investi. A outra que eu me recordo, foram 2 oportunidades que eu perdi, que eu disse não, que eu me arrependi depois. Uma foi a Log, a outra foi uma startup, foi um meio de pagamento, logo no começo da minha jornada de investimento em startup. Era um meio de pagamento que tinha acabado de surgir no Brasil e eram 2 fundadores, na época eles tinham 16 anos de idade. Vieram aqueles meninos. Um amigo meu que na época era sócio de uma grande empresa à época, que não existe mais, na época de um VC grande, na época de capital europeu, mas investia no Brasil. Eles me apresentaram essa oportunidade, chamava Pagar.me. Eu não apostei. Aí, para quem não sabe, assim, a Pagar.me foi vendida depois por vários milhões de reais, não virou unicórnio, mas foi vendida por um valor razoável. E os fundadores da Pagar.me mudaram para os Estados Unidos e fundaram uma empresa que hoje é um decacórnio, vale mais de 10 bi de dólares nos Estados Unidos. Os meninos, eu falo meninos porque são bem mais jovens do que eu, então eu os conheci com 16 anos no Brasil, hoje eles têm 24, 25 anos de idade, fundaram uma empresa lá que vale mais de 10 bi de dólares. Olha, qual que é a empresa? Brex. Ah, sim. Do Bugrá, que teve um casamento aí cinematográfico, que divulgou na mídia um tempo atrás. Eu tive num documentário do G4 Educação, chamado Heróis do Brasil, onde eu co-participei junto com eles. Estava eu, a Cris Junqueira, os fundadores do G4 e os meninos da Brex. Então. Tá nesse documentário, assim, baita história. Tive a oportunidade de ser sócio deles. Olha só. Não, mas ele tá falando disso daqui, só que eu tenho um caso que, eu não sei se já pode falar, se não puder a gente tira da edição. Eu tava com o Theo Orozco outro dia, o Theo é um dos mentores lá do G4, e o Sidinaldo investiu na empresa. Pode falar. Deles, pode falar, já venceu. É público. E assim, quando eu perguntei pro Sidinaldo, quando foi dada a notícia de venda, né? Foi, Cid, aí, deu bom lá, e só riu, né? Ele só riu, então eles não vão falar mais nada, né?
Não, a gente tem alguns casos interessantes, mas eu sempre falo para todo mundo, assim, o melhor está por vir. É isso aí. É isso aí. Então, nós temos empresas no portfólio, assim, que algumas delas eu acredito que possa vir a ser unicórnio. Legal. Então, eu falo que o melhor ainda na minha jornada de investimento em startup ainda está por vir. É porque você vai amadurecendo, né? Você vai tendo mais feeling, mais tato, você tem mais, você consegue ler mais as pessoas. Porque hoje investimento em startup não é só na ideia, Humberto. É muito mais em quem tá por trás da ideia. É totalmente em quem. Porque, Total, cara, a total. ideia, como a gente sempre fala, que vale 10 centavos a bacia. Sim. Né? Ideia vale nada. Já chegou vários empreendedores para conversar comigo, né? Falaram, tem uma baita ideia. Aí eu perguntava assim, qual que é a tua ideia? Ah, não posso te falar sem assinar um NDA. Então, o que eu falava? Não me interessa. Não quero nem saber. Por quê? Porque a ideia vale zero. O que vale é a execução. Exatamente. Ideia vale zero. Não tem valor nenhum. É isso mesmo. Então, o empreendedor muitas vezes tem medo de falar a ideia dele, achando que a outra pessoa vai fazer igual. E aí não vai. Ideia vale zero. O que vale pode até fazer, tá? Mas o que vale é a execução. Mas se fizer, mesmo que seja a mesma ideia, ela não vai ser exatamente igual, porque a ideia, ela só existe inteiramente na forma como aquela pessoa enxerga a ideia. Claro. Você ela é não única tem... na sua cabeça. Ela não tem como ser a mesma ideia na cabeça de outra pessoa, porque você tem vivências diferentes, experiências diferentes, estrutura, planejamento, visão de mercado, dados diferentes. Mas o que vale é a execução. Um grande exemplo é o Facebook. Sim. Você pega assim, quem que teve a ideia do Facebook lá? Não foi o Zuckerberg. Foram dois irmãos gêmeos lá da universidade que tiveram a ideia, o Zuckerberg foi lá e implantou. Então, assim, tá errado? Não tá. É o que o americano fala muito, é o stolen, né? É roubar a ideia. O que vale é a execução. Isso aí nos Estados Unidos é normal na cultura americana. Escutei hoje, fui lá e implantei, se eu tive sucesso, bom pra mim. Por que você não implantou? Porque não tem como você patentear uma ideia. Não. Por que você não implantou? Você não teve ideia? Vai lá e faz acontecer. Exato. Então, assim, o que vale é a execução. Né? Isso é uma dica também para todo empreendedor. Sim, totalmente. E assim, aí eu acho interessante que a gente conecta de volta com o Golf, né? Você falou disciplina, foco, resiliência. São todas habilidades que qualquer empreendedor e empresário tem que ter. Porque se você não tiver isso, você tá fora do jogo. Exatamente. E assim, o golfe, como são 18 buracos, você pode ir mal num buraco. O que você tem que pensar? Fui mal. Nossa, vou continuar indo mal? Não. O que passou. Você tem que pensar no buraco seguinte. Recuperar. Sim. Então, o golfe a gente aprende isso. Pô, fui mal no buraco aqui pra caramba. Comprometeu o meu jogo todo? Não necessariamente. Vai comprometer se você continuar com essa mentalidade, porque você vai mal nos buracos seguintes. Agora, se você mudar pro buraco seguinte, você pode reverter completamente seu jogo. Eu já vi campeonatos que o cara liderou, o jogador ali, o player, liderou o jogo inteiro, chegou no último buraco, errou e perdeu o campeonato. Então, assim, a constância faz diferença. Então não adianta você ter espasmos, né, de sucesso. Você tem que ter constância. Você me fez lembrar de um evento que eu participei recentemente com César Cielo. Ele é medalhista olímpico, né? E ele falou que ele participava. O pai dele teve que vender um carro para bancar uma viagem para os Estados Unidos, para ele participar de um torneio. Quando ele viu que ele foi mal, ele já baixou a cabeça, já foi pro quarto dele, chorar as pitangas e reclamando, e chegou lá o treinador dele, bateu na porta e falou, te prepara para amanhã. Ele falou, não, eu sou um zero à esquerda, eu não consigo nada, eu fiz meu pai gastar o dinheiro do carro, vender o carro, que eu sou... Ele falou, não, cara, mas tu passou no ponto, tu tá na raia 8. Na raia 8, a raia 8 é a raia da derrota, é a raia dos renunciados, é a raia da vergonha, não sei o quê. Aí disse que o treinador virou as costas e foi embora. E aí ele ficou pensando naquilo, pensando, de repente ele teve um estalo. Ele falou, peraí, deixa eu mudar a maneira que eu tô enxergando o problema. O mindset. Até ontem eu não tinha uma raia. Hoje eu tenho uma raia. Eu tô na 8.
Eu vou chegar lá cedo, eu vou me concentrar, vou focar. E aí entra acho que esse assunto você gosta bastante, e depois a gente pode discorrer sobre ele, que nós não somos os nossos pensamentos. Uhum. Nós somos quem observa o pensamento. Então, em dado momento, quando eu vejo que minha mente está indo para um lugar que eu não quero, eu tenho o poder e autonomia de trazer ela para um lugar que eu quero que ela fique, que É é isso. concentrar, como você citou ali, da questão de errei aqui, vou me ajustar, e foi exatamente o que ele fez. Ele, peraí, voltou pro racional dele, falou, opa, eu não sou essa pessoa que eu estou pensando, esse derrotado, esse fracassado, esse cara que não ganha nada. Eu tenho uma raia, eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá e vou fazer o que eu puder fazer. Aí ele chegou cedo, aí disse que olhou, começou a olhar os caras que foram classificados, chegando, entrando ali, né, no vestiário. Aí ele olhou pra um, falou, esse cara se classificou? Mas eu sou melhor que esse cara. Não, esse aí já tá no papo. Esse aí eu já ganhei dele. Aí passou mais um. Esse aí tá na raia 5? Não, esse cara... Vou ganhar dele fácil, com a mão nas costas. Passou mais um, esse aí eu ganho. Aí passou o primeiro, o segundo. Esse aí já vai dar mais um pouquinho de trabalho. Esse aí... Mas eu vou me esforçar. Ou seja, ele estava na raia 8, final, no frigir dos ovos, ele ficou em terceiro lugar, ganhou a medalha de bronze. Mas por quê? Porque ele mudou a Pensamento. mentalidade. Ele estava num lugar onde a mente dele estava levando ele para um lugar que ele não pertencia, ele trouxe e começou a... Essa questão do mindset ficou muito banalizada, né? Infelizmente, porque ela é muito poderosa. Muito. Muito poderosa. E assim, as pessoas, a hora que começam a falar assim, mindset, mentalidade, é papo de coach, larga de ser chato, qualquer coisa. Mas as pessoas não entendem que isso, na verdade, é um pensamento filosófico. O que você trouxe é uma filosofia, de fato, muito poderosa, só que ela é, ao mesmo tempo, enganosa. Porque o que você colocou, Paulo, só é possível se você for extremamente disciplinado. Sim, não, mas Porque uma para você coisa não conseguir... exclui a outra. Não exclui. Mas para você conseguir fazer, mas ela só é possível se você alcançou um nível de maturidade e disciplina Pra fazer essa virada de chave na virada cabeça. de chave na cabeça. E ter este autocontrole. Por exemplo, eu pessoalmente, eu tô fazendo um desafio. Eu me peguei, eu tô muito viciado com Instagram, com scrolling, que é um negócio que Dopamina barata. dopamina barata, te Dopamina vicia barata. naturalmente. Naturalmente te vicia. Então, eu estou lutando contra isso. Mas Aí isso eu tenho um negócio interessante. é um desafio. Eu fiz não contei pra vocês, eu participei do Legendários agora. Sim, a te última contei. vez você É. falou que ia. Assim, o pouco que eu posso falar, primeiramente, foi espetacular, recomendo a todos os homens, participem. Independente da faixa etária. Claro que não é para criança, né? Mas de adolescente em diante, participem. Mas são momentos que você não está de posse do seu celular. Já faz uma E diferença. antes de ir, na minha cabeça estava assim, nossa, será que eu vou conseguir ficar sem meu celular por esse tempo todo? Toda hora pensando nisso, né? Pessoas entrando em contato comigo, negócios, que eu vou ficar sem responder, né? E eu sou uma pessoa assim que manda mensagem, procura responder na hora. É bem rápido. Sou muito acelerado. Seu tempo de resposta é extremamente... É rápido. Dificilmente, só assim, eu tô viajando, às vezes Ou tá numa demora. reunião, ou Tá? não tem Mas jeito. responde, geralmente responde. Então eu fiquei preocupado, Sim. né? Falei, não vou responder quem me mandar mensagem, né? Aí fui. Quando eu estava lá, não pensei em nenhuma vez no meu celular. Olha só. Nada. Não pensei. Então, assim, foi uma libertação. Olha que benção. E eu tinha o hábito, por exemplo, eu ia almoçar, deixar o celular na mesa. Toda hora eu ficava olhando. Errado. Demais. Isso aí eu já mudei. Isso, eu mudei. Comentou num episódio Eu mudei aqui, né? pós-legendários. Olha só. Celular agora, não põe na mesa. Ou é no bolso ou põe longe. 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 Melhor ainda. Eu ponho dentro do quarto. Eu chego em casa pra almoçar, eu pego e deixo dentro do quarto, por quê? Porque essa 1 hora
que eu vou parar para almoçar aqui, é uma hora que eu vou almoçar e ficar com a minha família. Ponto. Sabe uma coisa que eu fiz? Deixa eu só voltar um ponto, e aí a gente volta nesse ponto. Porque você falou de mentalidade, que a gente abordou aqui. Papo de Mas é a mesma coach, não coisa, sei o pô. quê. Cara, não é. Não é. E vamos Não pegar é. aqui, ó. Aqui nós somos cristãos, e como os cristãos Sim. nós temos o princípio de crer na palavra de Deus, né? Sim. A palavra de Deus fala o seguinte em Jó 3,25. Porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Então, na mente de Jó, ele já projetava várias coisas ruins, que foi ele que falou, né? Ele falou, o que eu temia. Ele tinha medo dos filhos morrer, tinha medo de perder tudo, a riqueza que ele tinha. Ele tinha medo disso. E isso aconteceu. Por quê? Porque estava na mente dele. Então, isso não é papo de coach. Não é. papo de Isso é a coach. crença limitante. O Exatamente. nome Se disso é você crença limitante. Exatamente. Se você tá focado, se você tá pensando naquilo, aquilo ali vai sobrevir sobre você. E agora pegando no ponto do celular, tem muitos anos, mas assim, eu não me lembro quando foi que eu fiz essa virada de chave. Televisão, eu não assisto televisão tem mais de 12 anos. Eu tô falando de assistir canal aberto. Lá em casa é Netflix Lá em casa também não. e videogame. A televisão serve para Netflix, filme e videogame. E videogame muito pouco. Eu Mas também o não meu consigo celular, nem jogar. ele é zero notificação. Zero. O meu celular só toca quando é ligação. Instagram não tem notificação, WhatsApp não tem notificação, não tem vibração, não faz barulho, absolutamente nada. Por quê? Porque eu decidi um dia que eu tenho poder sobre essa ferramenta. E eu vou olhar para ela quando eu quero, não quando ela diz para mim que eu tenho que olhar para ela com a tela acendendo toda hora. Exatamente. Mas assim, tem muito tempo que eu faço isso. E você aprende que a pessoa não vai Não vai. ser prejudicada se você demorar 1 hora para responder, 1 hora e meia. Não vai. Só tem que ter a disciplina de ter o horário de responder. Nós estamos Tem. aqui o quê? Já aqui, geralmente a gente grava mais de um episódio, então a gente está aqui desde as 10 da manhã hoje, Sim. nesse estúdio. Eu não atendi o meu telefone nesse período que eu tô aqui, agora são 1h35 da tarde. Então a gente tá falando de quase 4 horas, onde ninguém morreu porque eu não atendi o telefone. Sim. Então, assim, é um absurdo o empresário que acha que ele tem que estar apagando incêndio toda hora, que sem ele a empresa vai fechar, vai quebrar, vai pegar fogo. Se pegar fogo, irmão, alguém vai te ligar. Então, fica de boa, ninguém tá morrendo, e se acontecer alguma coisa de Isso é grave... ansiedade, né? É ansiedade, Assim, é isso mesmo. O ser humano, grande maioria, é muito ansioso. Então, a ansiedade provoca você a se preocupar toda hora em querer responder rapidamente, para atender o outro, né? Achando que o outro pode ser prejudicado se você não atender rapidamente, não responder rapidamente. Então, assim, você tem que... E o outro também precisa controlar essa ansiedade. De receber a resposta rápida. Exatamente, porque às vezes a pessoa acha que você é obrigado a responder na hora que ela manda. Mas conforme você adota esse comportamento, você acaba educando o seu cliente. O seu cliente, né, no caso. Porque eu já tive clientes que não entendiam que eu estava em reunião. Eu não poderia atender naquele momento. E se fosse algo realmente importante, por exemplo, eu tinha um combinado com a minha ex-noiva. Se ela me ligasse, eu iria parar o que eu estou fazendo e iria atender. Porque eu sabia... Que era algo extremamente urgente. Exatamente, que era algo muito importante para ela me ligar por ligação. Senão ela ia me mandar uma mensagem no WhatsApp e eu eventualmente iria responder. Não estou falando que não tinha prioridade, mas se fosse algo que acontecesse, por exemplo, estou no trânsito, bateu o carro, preciso de assistência. Ela vai me ligar e eu vou atender. Então é um combinado. Então tem coisas que a gente tem que fazer combinados com as nossas familiares, com os filhos, com os cônjuges, que são prioridades. Não que você não vá descartar o celular, é que você não vai responder atender. Não é isso. É você ter um controle sobre isso. E saber falar não, né, acordos, Bó? Às vezes até responder e falar assim, ó, não posso lhe responder agora, não posso lhe atender agora. Perfeito. Quando puder, lhe retornarei. Perfeito. Ponto. Perfeito. A pessoa pode achar bom ou ruim, paciência, mas vai ter que aprender. Perfeito. Mas seguindo nessa linha, Cid, você tocou na questão do legendário, então vamos entrar um pouco nisso aí, né? Porque não existe, acho que não existe falar de um empresário, um empreendedor de sucesso sem falar de espiritualidade, né? O que você entende que a espiritualidade faz de diferença na sua vida como empreendedor, como investidor, como empresário? O quão isso é importante para você?
E eu diria mais, até como homem, como pai de família. Sim, Porque isso sim. reflete No em todo. tudo, né? No todo, né? Principalmente valores. As pessoas podem falar que estão aqui escutando, mas eu tenho valores. Mas será que seus valores, ou será que você tem todos os valores necessários, conforme Deus ali colocou na Bíblia, os básicos, né? Uhum. Então, não roubar, não matar, respeitar. Então, assim, eu falo que os valores, não mentir, né? Será que as pessoas que estão nos escutando aqui não mentem? Não acredito. Então, assim, valores, obviamente que todos temos um ou outro, mas nós temos, e aí a obrigação nossa é perseguir aqueles valores ali que Deus definiu como básicos. Não é ser um ser extraordinário, extremamente diferenciado, único. Nós não somos seres que se distinguem de 99,99% da humanidade. Não, todos somos iguais perante Deus. Mas nós temos que seguir ali valores, ter valores, né? Como homem, principalmente homens. Isso aí não é machismo, né? O homem, a gente aprende lá no Legendários, ele tem que aprender a ser homem e deixar de ser menino. Perfeito. Porque muitos dos que a gente conhece, que a gente convive, muitas das pessoas que acham que são homens, não são homens, são meninos. Mas por que você está falando que são meninos? Né? Por quê? Porque não tem os valores básicos ali para ter uma vida de acordo com o ensinamento de Deus. E quando você leva para a tua vida esses valores, né? Então, assim, respeitar o próximo, né? Não mentir, você tem uma vida melhor. E o próximo, você vai fazer o bem para o próximo. Então, assim, não se relacionar para querer algo. Porque as pessoas hoje procuram se relacionar para ter algo em troca. Só que deixa eu pegar um gancho disso daí. Eu gosto muito da Renata Barreto, não sei se você acompanha o conteúdo dela, e eu gostei muito de uma coisa que ela falou há muito tempo no Instagram, e de vez em quando, eventualmente, ela fala. Ela fala assim, o rico, ele pode ser tudo, ele só não é bobo. Né? Ele pode ser desonesto, e aí eu tô falando de várias, do rico, enfim, whatever. Só não é bobo. E quando vem aquela pessoa, aquele empresário, empreendedor, que se aproxima da gente com interesse, a gente percebe logo de cara. Claro. Sim. E muitas das vezes eu vejo isso, Sidinaldo, e eu não quero me relacionar com esse tipo de coisa, que ela só quer usar a minha rede de relacionamento, a minha rede de contato, exatamente, a própria Moai, que é uma baita de uma estrutura relacional de empreendedorismo, né? Os meus amigos, você, Sidinaldo, ou seja, qualquer pessoa, quando eu vejo que essa pessoa está se aproximando por puro interesse, eu já crio um bloqueio ali. Exatamente. Então o empresário tem que ter muito cuidado com isso, Humberto, dele querer só receber algo em troca, ou só sugar a pessoa de alguma maneira, porque o servir, que é o que, né, a palavra de Deus fala, o próprio Legendários ensina isso, é você servir o próximo. Exato. Você está disponível... De forma despretensiosa, exatamente, sem querer algo em troca. Exatamente. Isso que eu falo, relacionamento, por que eu vou deixar a parte de me relacionar, assim, conheço muitas pessoas, tenho posso falar que eu tenho um ciclo de amizades aí, de boas pessoas como vocês, né, que coadunam nos mesmos valores. Porque eu procuro me relacionar sem querer ter algo em troca, de forma despretensiosa. Pode surgir negócio, pode surgir alguma coisa? Pode, mas se não surgir, tudo ok. Eu não quero, assim, não é esse que é o objetivo primordial. Se eu estou me relacionando ali, quero ter amizade com a pessoa, eu quero ter amizade com ela porque ela é, como pessoa, não pelo valor que ela tem no banco aplicado. Né? O famoso negócio que ela tem. De graça. Exatamente. Então, assim, as amizades devem começar por aí. Negócio é consequência.
Sabe, Sidinaldo, que eu vejo. Aí é uma crítica que eu tenho. Eu já falei isso em outros episódios aqui e eu reforço, Humberto. Nós já participamos de vários grupos network, inclusive grupos em comum. Na verdade, nós nos conhecemos de um grupo de network. Conhecemos um grupo de network, exatamente. Se não fosse por network, nós não estaríamos sentados hoje nessa mesa, né? Só que o que eu vejo? As pessoas, elas não entendem o valor da comunidade. E a Moai, diferente dos grupos de network, a Moai não é um grupo de network. Exatamente. Ela é uma comunidade de empresários que ela estabeleceu muito bem esse conceito de você se doar. O Humberto pode falar melhor do que eu vou tirar meu chapéu aqui de Moai, vou colocar a minha fala como pessoa física, porque um dia eu fui convidado a conhecer a Moai. E quando eu conheci e eu vi a entrega de valor mútua, despretensiosa, eu me apaixonei pelo produto. E foi quando eu falei pro Vini, cara, o dia que tu quiser levar esse produto de serviço pra Goiânia, poxa, leva, porque lá vai dar muito certo. E aí ele falou, cara, eu quero, só que só tem uma condicional, eu quero que você seja meu sócio lá. Na época eu não entrei, porque tava ajudando o Sidinaldo em um outro empreendimento que o Sidinaldo era sócio, e eu declinei, e essa conversa depois surgiu a oportunidade de trazermos a Moai para Goiânia. E novamente agradecer ao Sidinaldo aqui publicamente. A Moai, Humberto, só existe em Goiânia porque o Sidinaldo foi mentor meu. Ele falou, Paulo, faz isso, faz aquilo. Né? Você lembra daquela conversa que a gente teve com o Tony Celestino, que foi um dos fundadores do G4 Educação, fundou o G4 Club, que é a maior comunidade de empresários do Brasil hoje. Nós tivemos era uma conversa de 40 minutos, ficamos quase 3 horas conversando com ele, e ele assim nos deu vários insights, e no fim do dia eu virei pro Sidinaldo e falei, e aí, amigo? O que você me fala? Ele falou, Paulão, vamos por aqui, ó. Amigo, ele falou amigo, né? Ele fala amigo. Ele fala amigo. Amigo, vamos fazer isso daqui, que isso aqui vai dar certo. Então, a galera não entende o valor da comunidade, que é você estar nesse ambiente, e nos conselhos eu queria que você falasse isso, despretensioso. E o sentar à mesa, né? Porque assim, ó, todos nós precisamos de ajuda. Isso aí que a gente aprende também no Legendários. Todos nós, enquanto seres humanos, precisamos de ajuda. Não queira achar que você é onipotente ou onipresente. Onipotente, onipresente, ninguém é. Só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. Todos nós aqui, nós três, temos problemas. Então, quando a gente está sentado à mesa, no caso o Moai, empresários sentados à mesa, discutindo os seus problemas, o próximo vai te ajudar a resolver o teu problema, ou mitigar o problema que você está enfrentando. Perfeito. Porque muitas das vezes você não tem a resposta para o teu problema. Você precisa de outra pessoa para te dar aquela resposta. Eu costumo dizer, e eu acho que eu já falei isso umas 2, 3 ou 4 vezes nos nossos eventos, né, em algumas coisas desse tipo aí. Então, se procurar nas redes sociais, já tem algumas vezes eu falando isso. O lugar, a cadeira que nós estamos sentados, todos nós 3 aqui, nós somos os gestores, os chefes, né, dos nossos negócios, e todos os empresários que participam da Moai são os gestores dos seus negócios. Decisores. Então, assim, essa cadeira que nós estamos sentados, ela é muito solitária. Porque você não tem com quem compartilhar as dores dessa decisão e as incertezas. Porque você vai conversar com quem? Com o teu concorrente? Às vezes poderia até ser legal, e tem pessoas que fazem. Por exemplo, um grande amigo meu que está lá morando em Nova York agora, Zé Antônio Domingues, que foi sócio-gestor do GMPR, que é um grande escritório aqui de Goiânia, durante muitos anos. Eu considero que ele, em muitos momentos, foi um mentor. Fez de graça, porque ele genuinamente gosta da gente, meu amigo. E aí eu virava assim, cara, como é que você tá fazendo isso no escritório? Como é que vocês fizeram aí? A gente fez assim, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo. Faz assim, faz assado. Algumas coisas funcionaram pra gente, outras coisas não funcionaram, e tá tudo certo. E o que a Moai faz é criar um ambiente que é seguro, onde as pessoas conseguem sentar à mesa e desabafar, abrir o problema dela, abrir a deficiência, abrir o problema dela de uma forma que outras pessoas que têm maturidade de negócio igual ou superior
chega e fala, ó, faz assim, você não tá enxergando isso aqui. Por que que seu olhar é viciado? Não Sim. tem como você enxergar o problema como uma pessoa de fora. Ou melhor, enxergar a solução. Exatamente. Verdade. E nós conseguimos criar esse ambiente, essa cultura de uma forma tão poderosa que quando a gente fez o Imob Talk aqui, que foi um evento exclusivo para membros do High End Club e convidados do mercado imobiliário, nós tivemos sentados nessa grande mesa que a gente fez, grandes players do mercado imobiliário. Então nós tivemos representados QS, o Rogério, né? Nós tivemos Bambuí, nós tivemos a Palme, nós tivemos a GPL, nós tivemos Tropical, nós tivemos grandes players, grandes membros do mercado imobiliário, o pessoal do Provenda também, né? Tô esquecendo de um monte de gente, tá? Então não me crucifiquem. Nos perdoem aí, pessoal. Foi um evento muito legal. Nós tivemos grandes nomes do mercado imobiliário presentes e todo mundo começou a falar das suas deficiências e trocar ideia em cima dos problemas de todos. Nós tivemos um problema assim no GPL e tal, e nós estamos resolvendo assim. Decidimos não fazer por conta disso. E o Danilo, lá a gente fez assim, 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 mas decidimos não fazer por conta disso. Problema aqui, problema essa. E foi o Matheus também da UP, né? Falou com muita propriedade sobre a situação que a prefeitura tá vivendo. Então, assim, teve um debate que eu te garanto que todo mundo ali saiu com ideias pro seu próprio negócio. E essa troca, ela é espetacular. E aí é que tá, Humberto. Eu não vejo isso nos outros grupos de networking. Porque é legal você ir participar de uma palestra, Sidinaldo, é legal. Você vai lá, tem uma referência de mercado ou uma autoridade política. Você... palestra, toda semana a gente é convidado. Mas tem você... demais. Isso, e você pode até pegar um insight e levar para sua casa. Exatamente. Agora, quando você debate um problema específico da sua companhia, da sua operação, e um mastermind de empresários que estão na mesma posição de tomadores de decisão te ajudam a olhar o problema para resolver aquele problema de forma resolutiva, isso assim, o não entregável é espetacular. Não existe nada semelhante ao High End Club em Goiás, então isso, assim, eu fico muito satisfeito. Eu acho que o comparável seria o G4, né? Mas aí a gente já não é regional, né? Outra ideia, outra né? figura. Tem a veia educacional grande ali, então que se diferencia um pouco. Exatamente. Até pouco tempo, o G4 Club não mencionava a Moai nas redes, porque em algum momento alguém achou que nós éramos concorrentes. Aí um dia eu cheguei, falei com o Alfredo, falei, Alfredo, não sou concorrente seu, cara, eu sou um clube de networking, uma comunidade de empresários regional, vocês têm foco em educação. Nós estamos com foco em regional lá, em conselho estratégico para empresário. E aí fui convidado pelo próprio G4 a subir ao palco do último evento no CLES, onde falaram da Moai, eu falei da Moai, e eles marcaram a Moai nas redes, assim. Então, assim, o pessoal entendeu que nós não somos concorrentes, nós somos algo comparável, cara. Tem um comparável que é até interessante, que o Luiz Noronha. Luiz é um amigo, cliente lá nosso, ele tem uma operação de incorporação na Flórida, né? Herdeiro do Grupo João Santos, né? Foi do Cimentos Nassau, chegou a dirigir várias fábricas, aí ele vendeu a parte dele lá quando o avô morreu e foi embora para os Estados Unidos, empreender nos Estados Unidos. E ele fala que lá nos Estados Unidos, que tem um capítulo do Brasil também, eu tô tentando lembrar o nome aqui, mas não lembro do nome do clube, que é uma comunidade de empresários para auto-apoio, né? Só que é uma comunidade mundial. E ele existe lá em Miami, existe um capítulo em Recife e em algumas capitais grandes aqui do Brasil, mas é muito forte nos Estados Unidos e na Europa. E ele falou assim, eu estava viajando na Noruega, falei lá com o pessoal, fui fumar charuto com o pessoal e eles me apresentaram os negócios todos, conversamos e tudo, e foi super receptivo. Meio que uma maçonaria, só que de empresários, assim. É um negócio muito bacana. E é basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo na Moai. Perfeito, Então, um empresário que quer crescer sozinho
tomar decisão sozinho, muitas vezes ele toma decisão muito errada por Exatamente. não estar num ambiente como esse, né? Mas indo já para a parte final, eu queria, Sidinaldo, que você falasse aqui. Você falou várias coisas, falou das suas empresas, falou da importância da espiritualidade na vida do homem como empreendedor, e eu acho que isso é um pilar que não todo empresário deveria olhar para isso, independente da religião. Olhe para o pilar espiritual, que isso vai te dar uma boa base para que você tenha uma noção e uma sabedoria melhor para gerir os seus negócios. Mas já falando um pouquinho de negócios e também na parte já final, o que você olharia para o Sidinaldo de 10 anos atrás e qual seria o conselho que você daria para o Sidinaldo de 10 anos atrás? Seja um conselho para ele fazer algo ou que ele não deveria ter feito. Olha, eu já pensei muito nisso. Hoje eu tenho 45, né? Então, assim, eu vou falar nem de 10 anos atrás, para 20 anos atrás, né? Sinal de 20 anos atrás, eu falaria: faça as coisas mais rápido. Mais rápido. E Olha que eu sou acelerado, Vai dar assim no seu caso. Que é isso, cara? Não, é porque assim, ó, você pega a geração, porque assim, eu sou a geração dos 40, né? Eu tenho 45, 40, 50. Você pega essa geração hoje dos 30, 20 aos 30, a velocidade deles, assim, é claro, eu tô falando dos expoentes, né? Uhum. Não tô falando da parte que é mimimi, né? Que não faz acontecer. Mas os que fazem acontecer de uma forma muito rápida. A velocidade deles é impressionante. Uhum. Então eu diria pro Sidinaldo lá de 20 e poucos anos atrás, né? Faça acontecer mais rapidamente. Pô, legal. Tenha mais senso de urgência. Uhum. E olha que eu tenho. Sim. Eu acho que eu deveria ter tido mais. Entendeu? Mas será que não era uma mudança de tempo? Eu acho que é geracional. Não geracional. O mundo não fluía na velocidade que flui hoje. Não Exato, dava para ser mais rápido. Não dava. Não, isso não tem dúvidas que faz diferença. Então, vou dar um exemplo. Eu morei na Inglaterra um tempo. Uhum. Na época que eu morava na Inglaterra, eu não tinha celular. Assim. Pô, mano, não, mas que na época existia, mas tinha pouquíssimos aparelhos de celular. Uhum. Pouquíssimos. Era aqueles tijorola extremamente caros, né? Pô, eu, jovem, não tinha acesso. Então, quando eu precisava ligar para meus pais, eu tinha que ligar no orelhão. Uhum. Então, assim, a dificuldade de acesso à informação, se comunicar, era outra velocidade. Sim. Né? Ali eram os primórdios da internet, né? Pô, eu tinha um computador, mas eu não tinha computador como ele é hoje, da velocidade que ele é hoje. A internet não era como ela é hoje, né? Sim. Vou mais além, assim, na época de colégio, 18 anos de idade, assim, eu vi o primeiro computador que eu tive acesso, eu tinha 15 anos. Mas era um computador que você tinha, era MS-DOS, assim, não tinha Windows na época. Uhum. Entendeu? Então, quem tinha mais acesso era quem programava. Na época, a internet era de escada. Quase que escada mesmo, o negócio era tão lento. Então, assim, isso, claro que faz diferença. Uhum. Então, eu vejo, a justificativa que eu trago para minha vida. Eu falo, poxa, meus 20 aos 30, hoje eu vejo que eu teria que ter acelerado mais as minhas coisas. Mas o momento do mundo era outro. Uhum. Hoje, a pessoa que está nessa faixa etária dos 20 aos 30 anos, ela tem ferramentas que facilitam e fazem com que ela tenha mais agilidade em realizar ou em criar negócios diferenciados. Coisa que na época não existia. Então, essa é a justificativa que eu trago para a minha vida. Né? Então, eu trago, e com certeza vocês também. Assim, a gente é da mesma geração. Sim. Então, a geração hoje dos 20 aos 30, né, os expoentes aí, eles realizam coisas que a gente vê realizar com 40. Verdade. E eu tenho certeza que a geração dos nossos filhos vai ser mais rápida ainda.
Então, provavelmente, eles vão realizar com 20, 15, 20 anos de idade o que a geração hoje com 20 a 30 realiza. E hoje eu até me permito usar o espaço aqui para dar um conselho para a galera hoje jovem, né? Olhar para IA, mas olhar para IA como um estudo. Isso. Não como um hype, uma vibe, não. IA, ela veio para mudar o jogo. É disruptivo. É disruptivo, é diferente de tudo A que IA já houve no mundo A antes. IA é o que o iPhone foi. Eu diria mais. Eu diria mais. É É o que mais, a é internet mais, foi. concordo. Eu te diria que a internet foi. A internet... É uma soma dos dois, se brincar. Exponencializado a 100. Porque- É um negócio muito poderoso. E o empresário, ele acha que usar a IA é usar ChatGPT. Só. Não é isso. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é a Isso. ponta do iceberg. E o jovem que tem oportunidade, eu não sei, meu filho a minha nora tá grávida, né? Meu filho e minha nora vão ter bebê, fevereiro, Lara. Eu não sei no que a Lara qual será a profissão. Eu não sei se existe a profissão que a Lara vai trabalhar. Dado ao avanço da tecnologia da IA. Então, várias coisas vão ser criadas. Hoje já estão falando em engenheiro de prompt. Né? E já ficou, acho que já é até era. ultrapassado. Porque ultrapassado. porque o que acontece? A IA ela vai ter capacidade de criar produtos e serviços que humanamente pensando é impossível. Então, o cara, através da IA, ele vai refinando informações. Os mais variados. Os mais variados e vai criando situações e soluções que até então era impossível de ser criado. Pelo simples fato de que, se a gente pega a IA do ChatGPT lá no começo, você via aqueles geradores de imagem, quando tinha aquelas imagens do The Rock, do Will Smith comendo macarrão, era um negócio distorcido, era um negócio todo mal acabado. E um ano depois, a gente tem hoje vídeos feitos com IA que você, claro, se você tiver um olhar mais dificilmente atento... distingue se é real ou não. Dificilmente você vai distinguir. E se a gente vamos pegar aí o exemplo da indústria cinematográfica. Cara, um moleque de 15 anos dentro do seu quarto, ele vai criar produções que muitas vezes serão melhores do que os estúdios de Hollywood. E não terá nenhum ator, nem um funcionário. Nenhum ator, nenhuma atriz. Ele vai criar no quarto escuro dele e provavelmente esse moleque vai ser o próximo bilionário de uma empresa Aí, remédio. Vamos para o mundo da medicina. IA trabalha 24/7, né? Perfeito. O ser humano não consegue trabalhar 24/7. E aí vem o ponto. Então o IA vai substituir o ser humano? Não, só vai substituir aquele que não consegue pensar. Exato. Vai substituir todo o trabalho braçal, operacional, repetitivo. É que ela é disruptiva. Então, como é disruptivo, é como na Revolução Industrial, né? A gente está tendo a Revolução da IA. Exato. Na época da Revolução Industrial, muito desemprego no primeiro momento foi criado? Sim. Mas as pessoas tiveram o quê? Que se adaptar à nova realidade, correr atrás, porque novos empregos foram criados A partir dali. Como você colocou. Eu acredito que novas funções, novos empregos ou novos tipos de empresas que a gente desconhece vão ser criados. Com certeza. Porque novas necessidades vão surgir e a gente desconhece quais são essas novas necessidades. Exatamente. Tal é a revolução. Tal é a disrupção. Porque o IA ele é disruptivo. E a gente está apenas no início. Bem no início. Bem no início. E nós estamos no início e ela dobra de capacidade de processamento a cada 3,8 meses. Ou seja, a cada 4 meses ela dobra a sua capacidade de processamento e de aprendizagem. Exato. Mas também porque está no começo. Então, assim, isso vai desacelerar. Não é uma tendência de ser sempre nessa crescente, né? Porque isso é uma coisa que é bom a gente desmistificar, que as pessoas acham que o negócio vai ser sempre assim. Tanto que a gente pode perceber, todos os modelos de IA, né? Tanto o Gemini, ChatGPT, né? Todos eles, os saltos estão sendo cada vez menores. Eles estão ficando melhores em fazer o que eles já fazem, mas os saltos estão sendo cada vez menores, né? Tanto é que existe uma discussão no mercado de que hyparam tanto a IA que os caras agora estão com um problema que eles precisam entregar coisas cada vez mais incríveis, porque senão o hype cai, né? E
Mas o grande ponto é o seguinte, é que a IA, ela é uma ferramenta. Perfeito. E como é que você vai se diferenciar, então? Você precisa ter o conhecimento. Você precisa ter informação. Você precisa ser capaz de criar o que a IA não consegue. Se você for um replicador, se não tiver a capacidade de pensar, de raciocínio, de criação, de inovação, aí você vai ser só um replicador e a IA replica. Né? E assim, é um negócio tão poderoso e disruptivo que lá no escritório a gente tinha uma demanda, sempre uma demanda presente, né? Era sempre uma pressão por contratação. Então a gente sempre contratava e logo depois a gente já tinha uma necessidade de abrir um novo processo seletivo, contratar mais alguém. Desde que a gente implementou o básico de IA no escritório, nós estamos estudando outras formas Vocês de ficaram mais implementação, produtivos. a um ponto que eu não tenho necessidade de contratar ninguém. Hoje eu não tenho necessidade de contratar ninguém. Ah, mas é porque você parou de crescer, então. Não. Não. É porque nós estamos produzindo Então, com vou pegar muito mais o teu eficiência. exemplo, o escritório de advocacia. O que vai acontecer com os escritórios de advocacia? Antes eles precisavam ter o quê? Júnior, sênior, pleno, blá, 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 blá. Eu não tenho mais júnior. Nomenclatura. Vai cortar. Eu Você não vai tenho ter júnior. sênior, vai ter só os sêniors. Hoje eu só tenho pleno pra cima. Eu não Pleno tenho pra júnior. cima. Então, isso vai impactar o mercado para aquele profissional que está formando. Tá formando. Então, assim, eu vejo na área do direito muitos jovens que vão estar desempregados. Sim, Estão. Se não se capacitarem e chegarem, tipo assim, ó, eu preciso da experiência, vai mudar um pouco. Eu acho que os escritórios vão ter como formação. Eu acho que o que vai fazer muita diferença vão ser principalmente nas universidades. Vai começar a matar a universidade de direito. A universidade de direito que não se associar a grandes escritórios para que tenha mais uma etapa de formação É isso aí. dos futuros advogados dentro do escritório, as universidades vão sair fora. Mas não é só o direito, isso vai acontecer tudo. na área médica. Você Putz. pega a área médica. Antigamente, eu lembro quando eu tinha 17, 18 anos, meu pai queria que eu fosse médico. Uhum. A maioria dos pais naquela época. Minha mãe queria que eu fosse juiz. Até essa diferença, mas assim, a maioria na época lá queria que o filho fosse. Por quê? Porque o médico tinha sempre um sucesso muito grande, você tinha poucos Emprego médicos. garantido. Poucos médicos. Sem empreender era fácil como médico. O que aconteceu? Com o tempo, foi tendo cada vez mais médicos. E a oferta de médicos aumentou na proporção muito maior do que a oferta de consumidores desses médicos. A população brasileira, ela tende aí a partir de 2030 a começar a diminuir. A gente vai começar a reduzir a população no Brasil. Como já está acontecendo em alguns países, né? Então, assim, a curva lá populacional brasileira ela deve crescer até 2030, depois começa a cair. E a quantidade de médicos sendo ofertados cada vez maior. Cada vez você tem mais faculdade de medicina. Antigamente era difícil você ter permissão na faculdade de medicina, você abrir a faculdade. Hoje qualquer um abre, literalmente, praticamente. Então, a área médica também vai acontecer. Aí, quando você põe a inteligência artificial na área médica, você imagina, assim, eu já vislumbro cirurgias, atendimentos sem humano. Porque, assim, o IA, a gente está na parte rasa do IA hoje, mas você tem o IA com a robótica. Aí você imagina o IA com a robótica. Que é o que a Tesla já está desenvolvendo, né? Por exemplo, eu tenho funcionária doméstica. Provavelmente, no futuro, eu vou ter um robô. Isso vai acontecer. Sim. Tem o atendente do supermercado. Será que vai continuar tendo atendente?
Não acredito. E aí eu vejo que vai do mercado entender isso, o empresário, né, que tá à frente do seu negócio, entender isso e se antecipar a esses movimentos. Vamos pegar um exemplo esdrúxulo, mas órgão público onde você vai ter assessorista. Pô, pelo amor de Deus, qual que é o sentido de você ter uma pessoa para apertar um botão no elevador em pleno 2025? Então assim, vai trazer muito aumento de produtividade, a união do IA com a robótica, eu vejo. E vou dar outro exemplo, motorista, né? Você tem os carros autônomos, já tem tecnologia para uso. Não tem a regulamentação, mas vai ter em algum momento. Sim. Então você imagina os motoristas de caminhão, de táxi, né? Hoje você já tem o táxi autônomo já nos Estados Unidos e em algumas cidades. O robô motorista aplicativo vai desaparecer. Então, assim, toda disrupção, ela gera no curto e médio prazo problemas. Então, você vai ter provavelmente aí aumento de taxa de desemprego. Acredito. Sim. Toda disrupção gera, no primeiro momento, aumento de taxa de desemprego. Até que novas profissões sejam criadas e novas necessidades sejam criadas. É isso mesmo. Então, a disrupção ela vai gerar um problema para a grande massa da população, com certeza, no primeiro momento, mas depois, no segundo momento, vai ocorrer uma adaptação. É o que eu vejo. E eu vejo, sempre volto a falar, robótica com IA. Sim. Robótica com IA, porque assim, a maioria das profissões... muita gente fala, não, o IA nunca vai ter autonomia. Vai ter. Eu vejo que vai chegar um momento... pode ser perigoso? Pode. Porque depende como essa autonomia vai ser utilizada. Vai ter como é que você vai controlar essa autonomia. Então eu vejo que hoje a IA ela gera um grande crescimento de produtividade, ela vai continuar crescendo essa produtividade numa escala bizarra, mas vai chegar um momento que a IA ela vai dominar literalmente. Ela vai ter inteligência própria. Hoje não tem. Hoje é alta aprendizagem, né? Ela vai aprendendo com o nosso uso. É isso. E a generativa, ela vai aprendendo. Mas vai chegar um momento que ela vai ser uma IA autônoma. E isso vai chegar. E não sou eu que estou falando. Não, são os especialistas. São grandes... se perguntar para Bill Gates, o Bill Gates, ele acha que vai chegar. Elon Musk está se preparando para isso. As mentes preocupadas com a IA autônoma, né? Ele fala muito sobre isso. E é preocupante. Então, o que a gente vê nos filmes, né, guerras de robôs, isso vai acontecer. A gente já está vendo guerra na Ucrânia hoje com drone. Drone, não é mais um homem no campo, é drone que tá indo. Vai ter robô daqui a alguns anos, ir na campo. Você vai ter pessoas por trás, mas na frente lá vai ter robô. Então, assim, ao mesmo tempo que a IA é disruptiva para o bem, ela pode ser disruptiva para o mal. Sim. E o que vai acontecer, ninguém sabe. Ninguém sabe. É verdade. Vamos lá pro nosso último bloco? Quer puxar aí? Cid, agora nós vamos pro bloco final. A gente faz perguntas, que a ideia é gerar uma problemática para ter uma resposta rápida, mas de gerar um pensamento. Não necessariamente a resposta tem que ser de sim ou não. Você pode, obviamente, sair pela tangente aí, tá bom? Vamos começar. Eu tinha separado uma aqui que eu gostei para você. Trabalhar 80 horas por semana ou 4 horas super produtivas? Depende. Eu prefiro trabalhar 4 horas super produtivas. Então, se você entrega resultado num curto espaço de tempo, ok. Muito melhor do que você trabalhar 80 horas e com baixíssima produtividade. Ser pioneiro e errar muito ou copiar e depois acertar rápido? Essa pergunta é boa, hein? Difícil responder. Geralmente, os pioneiros, você tem grandes pioneiros aí que erraram muito, mas tiveram muito sucesso, né? Mas o meu não digo conservadorismo, não, o meu bom senso leva a crer que é melhor você não ser o pioneiro, na maioria das vezes.
Mas no meu business de recuperação judicial, eu fui pioneiro. Errei muito, mas ao final eu tive muito sucesso, né? Então, assim, você pega os empresários de grande relevância no mundo, parte deles foi pioneiro, parte não. Então, o Google não foi o primeiro buscador. Já outro, foi tudo depende. O Google não foi o primeiro. Antes do Google, existiram vários e vários outros. Yahoo. Yahoo é um exemplo. KD. Cadê? Não, tem Aqui no Brasil tinha o KD antes do Google. dezenas. Acabaram. Então, assim, agora, E agora, o estatisticamente pessoal está falando, substituindo o Google pelo ChatGPT. Exato. Então, assim, estatisticamente falando, ser pioneiro, na maioria das vezes, não leva sucesso. É Boa. melhor vir depois. E aí, então, eu emendo. Competir copiando ou perdendo tempo e inovar. Ótima pergunta. Eu falo que inovar, você nunca perde tempo. Copiar, principalmente de outros mercados, você ganha tempo. Então, copiar o que já deu certo em outros mercados, você está inovando, por exemplo, aqui no Brasil, você está copiando algo que na China já existe, mas que o Brasil não, e você está inovando aqui e ganhando tempo. É isso aí. Ter o controle absoluto do negócio ou dividir o poder para crescer mais rápido? Dividir o poder para crescer mais rápido. É o que eu faço na minha vida. Crescer com dívida ou ficar pequeno sem risco? Isso é óbvio, né? Não é fácil. Mas é melhor você crescer com dívidas. Porque quem não arrisca nunca vai ter sucesso. E vou emendar aqui então. Assumir riscos altos e acelerar ou jogar seguro e andar devagar? Assumir riscos altos e acelerar. Sempre. Manter um funcionário leal, mas incompetente, ou um gênio insuportável? Eu falo que assim, uma durinha só não faz verão. Essa aqui eu coloquei porque você lida com gênios o tempo inteiro, né? Eu te falo o seguinte, os dois são ruins. Os dois exemplos que você deu, porque assim, você ter o incompetente é péssimo pro teu negócio. Leal, pra mim, não serve. Eu não quero pessoas leais e incompetentes. Eu quero pessoas... E também o gênio, ele acha que sozinho ele joga e resolve. E não resolve sozinho. Então, os dois casos são ruins. Aí, ó. Não teria nenhum dos dois. Ótimo. Liderar pela razão ou pela emoção? Pela razão, sempre. Eu sou muito racional. E aí vem um ponto aqui que é essa polêmica, ó. WhatsApp ou reunião presencial? Eu sempre falo que assim, nada substitui a reunião presencial. Pronto, eu concordo, gênero legal. Me revolta quando a pessoa fala assim: por que você precisa ir para São Paulo para ir na reunião? Faz de vídeo. O vídeo nos torna mais produtivos. O vídeo resolve para fazer uma parte. De hora que depois de certo momento, só presencial que funciona. O olho no olho nada substitui. Pelo menos na nossa geração. Eu, pessoalmente, eu não fecho um negócio por vídeo. Eu não fecho um negócio por vídeo. Eu encaminho, eu converso, mas eu não fecho, eu não bato martelo por vídeo. Exatamente. Se eu não estiver olhando dentro do olho da pessoa... Você só conhece a pessoa olhando no olho dela. É isso aí. Isso aí. Bom, vamos fechar então, né? Então, quero te agradecer, Siginaldo, por você ter vindo e compartilhar não só a sua história de vida, mas a sua expertise de negócio, a maneira que você construiu hoje todos os negócios de sucesso que você tem. Então, novamente, você é uma inspiração não só para mim, mas para vários empresários que vão ter a satisfação de ver esse episódio e aprender contigo de todos os insights que eles podem extrair daqui. Agradecer também a BC Energia, que é a nossa parceira aqui do nosso podcast, a BRG Geradores também, que está conosco aí desde o início, Gruta Mármores, que também acreditou, e especialmente o pessoal do Curta Mais, né, que está aqui nesse espaço onde a gente tem usado para todas as nossos episódios, todas as nossas temporadas. Agradecer a pessoa do Marcelo Albuquerque, que gentilmente nos convidou para gravar a Moaicast aqui nesse espaço que tem sido muito acolhedor e recebido os nossos convidados.
Agradecer muito a sua presença, meu amigo, e dizer que hoje nós ficamos muito mais nas grandes estratégias, viu? Porque foi um episódio extremamente rico em cultura empresarial, em informação, em valores, denso, realmente conteúdo. E hoje eu compartilhei alguns pensamentos, eu tento fazer isso rotineiramente com a equipe, eu compartilhei alguns pensamentos, e um dos pensamentos que eu mandei para eles foi o seguinte: aquele que realmente entende um assunto, ele consegue falar sobre esse assunto com clareza em qualquer nível, seja numa frase curta, num parágrafo ou num ensaio, né, num texto completo, né? E hoje a gente viu isso na prática. E aí eu vou depois mandar o episódio pro pessoal e falar assim, ó, lembra aquele pensamento que eu falei? Assistam isso aqui. Porque a clareza com que a gente conseguiu escutar e ver aqui, que o Sidinaldo trouxe, sobre o universo empresarial, sobre o universo do mundo dos negócios. Isso, não, é mais que descomplicado, porque descomplicar você consegue tirar termos e simplificar. E simplificar não necessariamente é claro, transmite a informação. Então, a clareza é muito mais importante do que o simples, né? O exemplo que eu sempre dou disso é o professor Clóvis de Barros, que ele explica filosofia de uma forma que qualquer retardado entende. Tipo assim, tá, entendi. É isso. É isso, é uma clareza absoluta, tá? Então, assim, muito obrigado, parabéns e conte sempre conosco, meu amigo. Eu agradeço a vocês, contem sempre. Vocês têm aqui um amigo e eu sei que vocês idem. Sim. Conte comigo. Tenho certeza que o MoaiCast já é sucesso e terá cada vez mais sucesso. Muito obrigado a todos. Espero que gostem. Valeu, pessoal. Obrigado. Falou, pessoal. Até mais.